Vamos lá. Sobre a... Nossa, o preconceito dentro da nossa comunidade judaico-cristã, né, nesse mundo cristão, acaba sendo muito forte por conta do valor que se dá ao texto sagrado e a forma como se lê o texto, né? Por exemplo, quando se pega um texto bíblico e usa ele a ferro e fogo, como os fariseus usavam, né? Existem algumas passagens bíblicas muito interessantes que ilustram isso. Quando, por exemplo, os fariseus pegam uma mulher adúltera e jogam ela nos pés de Jesus e fala: está escrito na lei que ela deve ser apedrejada até a morte, né? Ou seja, eles faziam uma leitura do texto muito literal, muito fatal, muito para a morte. Sim. E aí Jesus... Uma intolerância, né? É muito intolerante. E Jesus encara essa intolerância religiosa, esse fundamentalismo religioso, esse farisaísmo de uma forma muito interessante. Jesus não fala assim, joga o texto fora. Não. Ele fala, tudo bem. Quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, vocês são melhores em quê? Sabe? Então, isso é bastante interessante. Então, a leitura que Jesus faz do texto sagrado é a leitura que a teologia inclusiva, que é a que nós trabalhamos, propõe fazer. Perfeito. Uma leitura contextualizada e mais humana. Com um olhar para o ser humano, para a diversidade humana e não para o texto. Entende? Lógico, adaptando isso. Exatamente. Claro. Porque como que você vai usar um texto, por exemplo, do Antigo Testamento, hoje, no tempo de hoje? Existem textos lá, leis, por exemplo, que proíbem um homem de tocar numa mulher quando ela estiver no período menstrual. Imagina. Porque senão ele ficaria impuro 7 dias. Imagina. Não tem mais, não cabe mais na sociedade moderna. Não cabe. Ou, por exemplo, Êxodo, quando diz que se a família está em necessidade, vende a filha mais nova. Imagina. Por favor. Né? Tem coisa que precisa ser, né? Então, não dá para seguir. Se você plantar abobrinha e verdura no mesmo canteiro, você tem que ser morto, porque você plantou 2 tipos de vegetais no mesmo campo. Sim. Se você usar uma camiseta de algodão com poliéster, você também está cometendo algo abominável aos olhos de Deus. Porque não pode se misturar 2 tipos de tecido. Então, essas leis, ou esses conceitos, essas doutrinas, estão fechadas num espaço-tempo que não é o nosso. E a gente precisa ter um olhar crítico para isso. Então, nós que militamos dentro da teologia inclusiva, numa igreja inclusiva, usamos a Bíblia do mesmo jeito que os outros cristãos. Certo. Trazemos ela com muito carinho, mas fazemos uma leitura histórico-crítica. Nós não empurramos aqueles ensinamentos, aqueles textos, como lei que deve ser obedecida. Não. Trazemos à mesa e vamos ver o que tem de bom. Claro. Para ser partilhado. Discutir, inclusive, opiniões, alguns deve haver até discussões acaloradas, sim, pessoas que não concordam. Isso vai depender muito da abordagem, da forma como a comunidade religiosa usa a Bíblia. Perfeito. Tem comunidade religiosa que, por exemplo, eu recebi um e-mail há 2 semanas atrás, que foi muito interessante. Um rapaz que entrou no nosso site e visitou a galeria de fotos do site, que inclusive tem muitas fotos lá de festas e eventos da igreja, e disse o seguinte: pastor, eu fiquei escandalizado, achei um absurdo. Tem uma foto com um rapaz numa festa da igreja com uma latinha de cerveja e ele falou o nome da marca da cerveja, Bavária, uma coisa assim. Achei aquilo um absurdo, uma festa da igreja tomando cerveja. Que Bíblia vocês seguem? E aí eu respondi o e-mail dele, assim, com cuidado, mas sem perder o bom humor também, que eu não consigo numa hora dessa. Eu disse, olha, particularmente eu prefiro Skol, mas naquele dia as pessoas trouxeram aquela marca, né? Mas assim, e aí eu lembrei ele do primeiro milagre de Jesus, que foi quando Jesus foi com a mãe dele numa festa de casamento e o povo bebeu demais e acabou o vinho antes de acabar a festa. E aí a Maria chega até Jesus e fala: filho, eles não têm mais vinho. Preocupada. E aí ela chega até as pessoas na festa e diz: tudo o que ele pedir para fazer, façam. E aí Jesus manda que eles encham vários jarros de água
E quando ele impõe as mãos sobre o jarro de água, ele transforma a água em vinho. Sim. E quando o povo bebe aquele vinho, a festa dura mais 2 dias. E você vai me implicar com uma lata de cerveja, desculpa. Você respondeu bem, muito bom. Né? E aí, para finalizar o e-mail, eu quis explicar para ele o seguinte: nós não seguimos Bíblia nenhuma. A gente segue Jesus. A gente usa a Bíblia para seguir Jesus. E não usa Jesus para seguir a Bíblia. E se pensarmos muito bem nisso, a gente vai ver que isso faz toda a diferença. E muito sentido, né? Por favor.